Hoje vamos falar com o empreendedor visionário. Nascido em São Paulo, começou sua carreira como estagiário em TI. Sempre com foco e persistência, se formou em Ciência da Computação na FASP, fez cursos fora do Brasil em universidades como MIT e atuou no Vale do Silício. Com 15 anos de experiência como gerente de TI, hoje é CEO da IndicoSoft, empresa que está revolucionando o mercado de soluções de automação digital. Assista essa história e inspire-se. E vamos falar com a simpatia Fabrício Martins. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, e você, Conrado? Tudo ótimo. Obrigado por nos receber e abrir as portas da IndicoSoft para quem está em casa nos assistindo. Muito obrigado a vocês por terem vindo. E hoje queremos conhecer a IndicoSoft, seus potenciais negócios e um pouco do Fabrício Martins do âmbito corporativo, focado, determinado, e do âmbito pessoal, pai, amigo e que gosta de uma boa academia. Com certeza. Vamos lá? Vamos embora, vamos falar. Fabrício Martins, IndicoSoft, conta pra gente. Fabrício, sua carreira é marcada por atuar como gestor em diversas áreas, como telecomunicação, tecnologia, projeto e operações. Atuou também como gestor em muitos outros mercados, como Private Equity e Venture Capital para startups e também como conselheiro em alguns fundos de investimento, e hoje você é CEO da IndicoSoft. Uma carreira brilhante, a gente vai falar de cada etapa dela. Agora vamos começar pela sua primeira função, o primeiro trabalho, que foi estagiário de TI. Qual era o seu sonho nessa época e como foi esse começo? Eu era estudante de técnico em processamento de dados, fazia à época 2 colégios técnicos e resolvi num intervalo entre manhã e o de noite trabalhar como estagiário. Quando eu comecei consumir muito, que era a facilidade do Google, aquela época, para você consumir materiais e tecnologias, eram feitas através de pesquisa. Então tinha uma grande, que hoje é comum, uma grande livraria, que era a Livraria Cultura, na Paulista, e você tinha que ir lá comprar material técnico, que era um dos poucos lugares no Brasil que você achava. E com isso eu acabei desenvolvendo algumas tecnologias, tendo alguns conhecimentos, e fui convidado pela melhor empresa de formação, centro de formação técnico na época, que chamava Brás Figueiredo, para dar aula. Então, super novinho, com 16 anos, eu fui estagiário de professor para ensinar os outros a programarem. E qual que era o seu sonho nessa época? Você vislumbrava o que para o seu futuro? Eu tenho alguns princípios diferentes do que a média, acho que desde muito novo. Sim. Eu acho que as posições, as empresas, depois eu visualizei muito isso, como você falou, em outros lugares, as posições de comando, elas são muito frias. Sim. E eu queria muito que a gente pudesse criar um novo desenho, que hoje um pouco com as empresas de tecnologia do Vale e tudo mais, se mostram isso de algo mais colaborativo, entendeu? Criar mais conceitos de meta, de composição, das pessoas terem mais liberdade para fazer as coisas e não tanto aquele chão de fábrica de horário, de tudo mais. Era isso que eu buscava lá atrás. E isso vem de encontro, falando um pouco sobre a parte acadêmica. Você fez a escola técnica na FATEC, fez também depois a FASP, né? Isso. E estudou fora do país. Conta um pouquinho, essa primorosidade com a educação sempre foi uma prioridade sua? Eu acho que, diferente de hoje, né? Acabei de voltar do Vale do Silício e uma das maiores discussões que num congresso que a gente estava participando é que hoje no Vale as pessoas não têm mais formação acadêmica. O tempo para você de formação e da evolução tecnológica não serve mais como base para você ter tempo para perder com formação acadêmica. Sim. Então, assim, uma estatística da Apple, por exemplo, lá que eu peguei, quase 90% das pessoas não têm formação acadêmica, dos engenheiros.
no Vale do Silício. Eles se focam muito na força de você consumir e aprender tecnologia, que é mais importante. Sim. Você ser um bom desenvolvedor e tudo mais, conhecer mais do que ter uma formação acadêmica. Só que, respondendo sua pergunta, nesse momento não era verdade. Como o mercado mudou, né? O cenário era totalmente diferente. Ou você ia para um centro acadêmico ou você não tinha acesso às tecnologias porque eram muito limitadas. Inclusive, sim, eu fiz Escola Técnica Federal e lá aprendeu o básico do básico da tecnologia. Como que era a construção de um chip, que hoje eu sinto um pouco de carência nas pessoas no básico da formação. Então, muitas das limitações... É porque não tem uma base sólida. Uma base muito sólida. E agora falando um pouquinho sobre o desenvolvimento da sua carreira, resumidamente, fala um pouco sobre esses cargos gerenciais que você ocupou em diferentes áreas, né? Como operações, telecom, também a parte de tecnologia, projetos. Como foi essas experiências antes de você chegar na Índico? Porque acho que isso é importante a gente ressaltar aqui. Legal, tá bom. O que acabou acontecendo? Depois dessa primeira fase, começaram lá por volta de 98, 97... o boom que foi a famosa bolha da internet. Sim. Lá atrás, tudo que era portal, tudo que... Então, assim, existia um dinheiro abundante no mercado para se gastar com tecnologia e tudo mais, com uma grande aposta das famosas empresas, depois veio até o termo das BRICS, das empresas de tijolo mesmo, que aquilo ali foi um grande momento de uma nuvem. E esse crescimento se deu de uma forma exponencial. Então, se tinham muitos projetos na mesa para fazer. E eu sempre tive um perfil, isso muito meu, de querer as coisas funcionando da maneira correta. Então, puxava muito o time e tal. Então, com 19 anos, eu virei coordenador. Num convite numa dessas empresas, se eu não me engano, foi no hoje atual Zap. Na época, chamava Planeta Imóvel. Como desenvolvimento, eu acabei coordenando uma equipe de desenvolvimento ali. E hoje é um grande player, né? Hoje é um grande... A gente fez esse projeto do zero. Foi um desses que surgiu nessa época, entendeu? Maravilhoso. E aí foi como de um programador normal para coordenar toda a equipe. Aí depois isso foi, dentro das próximas, virando gerente. E com 21 anos eu fui convidado para virar diretor de tecnologia. Num cenário que estava precisando de pessoas para pensar nessa vertente. Exatamente, porque você tinha, ainda era muito engraçado, não que hoje não seja, mas tinha uma diferença muito grande do mundo tecnológico, de poder criar um portal, conhecer isso, e o mundo real de investidor e tudo mais. Então você tinha, nesse fundo que eu fui trabalhar, você tinha muito dinheiro e nada de conhecimento técnico, e pessoas trabalhando como investidores ali no fundo só com a cabeça de negócio. E essa experiência, acredito que corroborou com sua carreira como geral, né? Sim. Agora, rapidamente, antes de ir para a parte business, uma pergunta. A primeira experiência de morar fora, Vale do Silício, o que mais te impactou, o que mais te impressionou, que você pode compartilhar com a gente? Eu acho que é a sobrevivência, né? Nessa hora é você... Primeira vez que você foi. Exatamente, que é a questão de você estar longe daquilo tudo que você conhece, da sua cultura e tudo, e estar sozinho, né? É um momento de... Principalmente não é um choque cultural que nem você mudar de estado no Brasil, porque de qualquer forma é uma questão de adaptação e regionalização. Quando você muda comida, cultura, amparo, leis... tudo mais, isso é um choque interessante para crescimento, entendeu? Então, acho que é um momento de reflexão e aprendizado grande. Você acaba aprendendo, por sobrevivência, a se virar. É saindo da zona de conforto totalmente. Que a gente aprende. Sobre a IndicoSoft, como foi a tomada de decisão para você empreender, Fabrício? Foi muito simples, Conrado. Foi uma necessidade de mercado. Na realidade, quando a gente foi atrás da Indigo, a gente estava procurando, eu era diretor-geral de um contact center. E nós estávamos procurando uma solução para fazer automação. Isso em 2013? Em 2013, para fazer automação para dar produtividade para o contact center. E nós testamos diversas tecnologias e não achamos nenhuma solução aderente ao que nós precisávamos de verdade, que é uma tecnologia de automação com uma capacidade mais ampla de automação, não dependendo muito de tela. E quando nós estávamos desistindo, nós achamos a Indigo, que nascia nos Estados Unidos, no Vale do Silício, para fazer uma coisa
que não tem a ver muito com isso, mas que o viés técnico era o mesmo. E foi nesse sentido que depois as coisas foram começando a evoluir, era um investimento nos Estados Unidos, eu acabei vindo direto tocar a Índigo, e em 2016 nós compramos essa tecnologia, a patente dessa tecnologia nos Estados Unidos e focamos 100% no Brasil. E como vocês foram concatenando as ideias e ganhando mercado para a estrutura que nós vemos aqui hoje? O Contact Center ele atendia uma grande empresa de telecomunicação, são poucas no Brasil, mas dentre as maiores. E depois da automação, nós começamos a ganhar muita produtividade. Isso acabou chamando muita atenção do mercado. Principalmente os grandes players. Dos grandes players, dos grandes concorrentes. Falou, também quero. Então foi natural, num primeiro momento, a Índigo, a automação nasceu para fazer uma parte de levar tudo para uma grande nuvem da indústria de seguros americana. Sim. Então, que é uma indústria velha, representativa no PIB dele. Exatamente, e muito velha, com sistemas muito velhos. Sim. Então foi daí que nasceu o core da automação, do framework da automação para isso. E aí, nós olhando para Contact Center, o conceito básico técnico era o mesmo. E quando os outros começaram a ver que ninguém conseguia solucionar e que através dessa tecnologia, se era possível realizar movimentos que até então 10 anos de investimento dessas grandes empresas nunca chegaram, a gente começou a vir para o Brasil com esse viés. E falando sobre produto e serviço da Índigo, nós sabemos que o carro-chefe é o Simplifier e eu gostaria que você explicasse um pouco sobre esse produto e esse termo que está sendo muito utilizado por vocês, que é alquimia digital. Acho que as duas coisas são bem concatenadas. O Simplifier foi esse produto que nasceu lá na pesquisa, porque hoje um termo muito comum no mercado chama RPA, que é o Robotic Process Automation, que é o mercado de automação. O RPA o que é? Basicamente uma automação por tela. Sim. O framework do Simplifier, o que ele viabiliza? Ele ignora esse RPA tradicional dos nossos principais concorrentes mundiais. Sim. E faz isso na camada de protocolo. Então ele independe de produção de tela e esse é o grande diferencial da Índigo hoje. Sim. É essa viabilização da automação por camada de protocolo, usando Machine Learning e Big Data, que são dois termos que vieram desde o começo nesse lado. E por isso que a gente chama alquimia digital, porque a gente conseguiu, como eu contei no caso dessas grandes empresas, a gente conseguiu realizar com esse framework situações que ninguém acreditava que era possível, entendeu? Na prática, para empresas de diversos segmentos, o que vocês otimizam? Vou te dar um exemplo simples. Eu tenho uma área que faz processamento de folha de pagamento. Legal. Ela copia do relógio de ponto manual e põe no RP, processa aquilo da tratativa. O que o Simplifier pode fazer? Eu posso automatizar toda essa cadeia. Pegar direto de um lado, sem precisar de integrações sistêmicas, usando como se fosse você, ele pode viabilizar da mesma forma os acessos que um humano tem, ele pode usar da mesma forma e fazer todas as integrações possíveis. Isso para as empresas chamou muita atenção, porque custo hoje é a palavra-chave de toda e qualquer empresa e de qualquer segmento. Exatamente. Isso serve para tudo, de uma automação de uma portaria a uma automação de volumes de força de trabalho de contact centers que são muito manuais e você não precisa ter acessos sistêmicos a isso, grandes construções. Entendeu? Maravilhoso. E sabemos que a Índigo, ela dominou o mercado tanto do Brasil como da América Latina. Hoje vocês são líderes de mercado e é importante agora a gente falar um pouco quais são os próximos, vamos falar de desafios e objetivos da Índigo e também do Fabrício Martins. Perfeito. Para os próximos anos. Perfeito. Acho que a gente está muito inserido no contexto de transformação digital. Transformação digital não é tecnologia. Transformação digital correta é a eliminação da mão de obra humana. E a gente está buscando tecnologias complementares a essas de automação, que é base de uma transformação digital, você tirar a manualização da parte da cadeia inteira de voz, de chatbots, de transcrição em tempo real, todas essa curva desse tripé, automation, inteligência artificial e análise profunda de grandes dados, o Big Data, é esse contexto que a gente caminha com a Índigo nesses tripés. Nossos produtos são calcados nessas fortalezas. E como você vislumbra esse mercado de soluções de automação digital para os próximos anos, economicamente falando? Eu acho que a gente vive um momento de disrupção, né? É um momento que a gente vivia até uns anos, que você falou, desde 2013,
A gente viu um cenário que do impossível se tornando possível e agora se tornando obrigação. Está uma onda, uma corrida do ouro de todas as empresas por questão de sobrevivência desse caminho da digitalização, né? Então, assim, a gente acredita muito que num futuro muito curto, tudo que a gente conhece hoje, ele caminha por um lado mais digital. E vai acontecer uma transformação rápida de posições de trabalho. Entre pessoas que fazem algo mais mecânico, mudando para coisas mais hábeis, realmente conceitos internos, né? É isso aí. Então criatividade e habilidade são as palavras para os próximos anos. É isso aí. Casa Grande Hotel Resort e Spa apresenta Sweet Home, os doces detalhes da infância. Neste 12 de outubro, venha viver em um mundo de fantasia e diversão. Relaxe sem preocupações, enquanto as crianças se divertem com nossos monitores. Preparamos uma programação especial para toda a família. Aproveite o feriado com a gente. Casa Grande Hotel Resort e Spa, detalhes que fazem a diferença. A rede Droga Assis é líder em entregas rápidas no mesmo dia. Há mais de 4 anos no mercado de perfumaria e medicamentos com atendimento diferenciado. Você liga ou envia a foto de sua receita via WhatsApp e nós entregamos em até 90 minutos, com conforto, qualidade e rapidez em toda Alphaville e região. Não espere mais de um dia para receber seu medicamento em casa. Pensou remédio? Pensou Droga Assis. O Grupo Clínicas Dental Saúde atua no mercado odontológico há 28 anos. A unidade conta com profissionais altamente qualificados. Raio-X panorâmico e equipamentos de última geração em seu próprio laboratório, oferecendo alta produtividade, agilidade e excelência na realização de trabalhos. A unidade Tamboré está localizada no Office Tamboré, em conjunto ao shopping. Está procurando o escritório virtual e endereço fiscal para sua empresa? Aqui na Regus Alphaville você encontra. Nossa rede está em 120 países, localizada nas regiões mais importantes de cada cidade. Somos referência no mercado e grandes empresas já utilizam dos nossos serviços prático e moderno. São escritórios mobiliados, escritório virtual, coworking, salas de reunião e acesso a mais de 3.000 lounges. Soluções flexíveis para a sua empresa. Escritório virtual e endereço fiscal é aqui na Regus. Ligue agora 0800 707 3487 ou acesse regus.com.br. Regus, trabalhe do seu jeito. Sobre gestão. Fabrício, como você define hoje a gestão do seu capital humano? Para mim, sempre foi até um tema que a gente já discutiu, muito focado, acho que capital humano ele tem que ser muito valorizado e cada vez mais num desenho como o de hoje de competitividade, um pouco disso até na questão da transformação digital, né? A gente tem que exercitar muita criatividade, a independência e é o que a gente acredita. Sim. Acredita muito que a gente tem que desenvolver o capital humano com desafios, com crédulos, a gente brinca aqui até interno que nós somos até o termo da alquimia digital, um pouco do que a gente fala que faz diferente do resto, a gente é muito desafiador e acredita muito no empoderamento das pessoas aqui. Então a gente crê que quem está hoje com a gente tem muito a ver com o nosso propósito, né? Tem muito a ver com nossa missão de futuro, de transformar, de levar o Brasil para frente, de fazer esse desafio. Então é uma flexibilidade, resumindo o que a gente acredita. É mais importante entregar do que a cobrança, entendeu? Metas criamos juntos, desafios vamos em frente. E na opinião do Fabrício Martins, quais são as características de um líder contemporâneo? Um líder contemporâneo, principalmente, ele precisa ser um grande formador de equipes, né? É aquele líder antigo que tinha medo de esconder informação, que não tinha... Ia sair de férias, não preparava ninguém. Não preparava ninguém para a empresa gerar... Ou não saía de férias. Ou não saía de férias, gerar a dependência dele, né? Sim. Eu acho que num cenário como esse de hoje, mundial, isso não cabe mais. Nós precisamos realmente ter líderes que formem outros líderes
e que sim, que a força dessa legião que a gente brinca, ela seja feita por pessoas com as mesmas afinidades e os mesmos desejos. Então é a base grande da liderança para o futuro. A gente vê hoje o desafio do RH é a retenção dos grandes talentos, né? Perfeito. Antigamente os empregados eles ficavam numa empresa há 30, 40 anos. Hoje um grande talento, depois de 2 anos ele já quer outros desafios. Perfeito. Como você faz essa retenção de talentos? A gente acredita que isso é um filtro natural também, né? Que volta na questão do propósito. É natural que nós iremos formar algumas pessoas e vamos descobrir, nós e eles ao longo do tempo, que não temos o mesmo propósito. Então, assim, a gente incentiva muito essa liberdade, essa formação dos líderes e tudo mais, e que permaneça na empresa as pessoas com propósito. Nossos heads hoje são formados por todas as pessoas que entraram na empresas para fazer funções específicas e cresceram, entendeu? Então, apesar de muito nova, a Índigo, ela já é feita com a construção dentro de casa. Maravilhoso. Com essa formação de liderança. E frente ao cenário brasileiro, o que você poderia dar de sugestão ou de dicas para empreendedores que querem galgar esse caminho? É um momento delicado, eu acho que a grande exemplo que eu posso dar com a Índigo é sair de um mercado já institucionalizado. O que eu quero dizer com isso? Acho que ser mais um player em algo que já existe muitos, com uma cabeça de vou tentar inovar, criar alguma coisa diferente, não é mais o caminho. O Brasil precisa ser inovador, parar de copiar coisas novas. Então, a diversificação, matriz Ansoff, diversificar. Exatamente, e criar coisas novas, né? A gente não tem medo do novo, porque o empresário naturalmente ele trabalhou a vida inteira em corretora de seguros, ele sai e cria uma corretora de seguros. Eu acho que tem outras oportunidades nessa cadeia que ele conhece, que ele poderia criar necessidades e tecnologias e processos para essa diversificação. Então apostar muito no novo, porque o tradicional já é muito concorrido, né? Se entrar no mercado tradicional, por melhor, mais inovador que você seja, é muito concorrido. Então eu acredito que como o Brasil, assim como o resto do mundo cresceu, é na disrupção. A gente tem que caminhar para esse lado, caminhar para o lado do novo. Para você que é empreendedor, é diversificação. É isso aí. Hoje o desafio da vida pessoal é manter uma alta performance no trabalho e conciliar com atenção à família. Como você faz esse ponto de equilíbrio, Fabrício? Olha, Conrado, isso é quase uma força da própria cobrança da família, né? Para mim, o lado profissional é muito importante, sempre foi, desde muito novo, mas com 2 filhas a gente tem que aprender a se desdobrar e fazer as 2 coisas, né? Estudar com a filha mais velha faz parte desse dia a dia. Então, eu tenho uma preocupação grande também em equilibrar os 2 pontos com a família também. Acho que isso se torna saudável para a própria vida profissional. E sua família é seu porto seguro? Sem dúvida. Muito. Para mim é muito importante. Eu sou bem ligado à família. Sou bem ligado às minhas filhas, à minha esposa, bem fechado nesse sentido. E qual viagem mais marcou você com a sua família? Eu acho... Por quê, né? Interessante a pergunta, né? Bem curiosa, porque acho que tem 2. Eu acabo viajando 2 vezes por ano. Uma muito mais com a família em si, e do qual eu aproveito essas viagens para fazer algum curso, alguma coisa para os lugares que eu vou. Otimiza esse tempo, né? Isso, para fazer as 2 coisas. E outra, que geralmente essas meninas não vão, e outra com as meninas. Esse ano eu fiz as 2 coisas juntas. Mas eu acho que em termos de viagem marcante, quando é só uma viagem mais casal, a mais marcante de todas para nós foi Barcelona Acho que a cidade explica um pouco, né? Conhecer... Aquela organização. Exatamente. É um lado, uma cultura europeia mais leve de todas as outras cidades europeias, mais divertida, o povo mais... acabou sendo muito marcante. E com as meninas não tem como dizer que é a Disney, né? Você acaba curtindo com elas igual, né? Você volta a ser criança. Exatamente. Né? Acho que tá sempre em Orlando, é sempre divertido. A gente acaba voltando bastante. E qual é o legado que Fabrício Martins quer deixar para suas 2 filhas?
Eu acho que esse lado da criatividade, acho que é o importante, da não limitação, do empoderamento, de trabalhar a vida focado no propósito. Acho que esse é o grande legado que eu quero deixar para elas. E agora falando um pouco sobre hobby, eu sei que um dos seus grandes hobbies é academia, sempre ativo, sempre se movimentando. Como começou esse hobby? Ele é uma válvula de escape para você? Exatamente, muito bem observado. Eu acho que foi uma questão, quem vem num ritmo muito pesado de trabalho, é da natureza que a gente priorize o trabalho, tá sempre correndo. São Paulo é uma cidade muito estressante, com muito trânsito, então você acaba cedendo ao lado pessoal, né? E aí o que acaba acontecendo da natureza? Você engorda, come, não sei o quê. Então, por sobrevivência há algum tempo, eu sempre gostei. Tenho duas grandes paixões, fora academia, basquete, NBA, né? Acompanho bastante isso. E joga também? Jogo um pouquinho, já joguei mais, né? A gente vai ficando mais velho, não vai dando pra brincar tanto que se machuca, né? Mas acompanho bastante, gosto muito, é paixão mesmo. E aí a academia foi por obrigação, né? Você acaba fazendo a parte mais aeróbica, a parte mais de musculação, e eu acho que isso não dá pra retroceder nunca mais na vida, né? E até uma higiene mental, né? Exatamente, nesse momento que você tá ali, você consegue esquecer de tudo, né? Porque é quase uma sobrevivência. Bom, mesmo seu hobby sendo academia, eu já vi que tem um fliperama aqui do nosso lado, inclusive com o logo da Índigo, né? Então, acho que assim, nada mais justo eu oferecer um desafio aqui, aproveitando que nós estamos falando de tecnologia, né, de startup, um desafio aqui num Street Fighter, no fliperama, acho que faz sentido, né? Eu aceito, vamos ver. Vamos ver? Vamos ver? Que ganha o melhor. É isso aí. Eu sou da esquerda? São da esquerda. Não, essa voadora você consegue fazer, agora a rasteira que não entra, né? Dois sem o soco forte e chute forte, foi a regra. Ele ganhou de 2-1. É isso aí. Tá de parabéns, hein? Que é isso. E olha que eu sou um jogador assíduo, hein? Street Fighter é legal. Boas lembranças. Boas lembranças. Boas lembranças. E hoje conhecemos Fabrício Martins, CEO, focado, determinado, e também o Fabrício do dia a dia, pai, amigo que aprecia uma boa academia. Fabrício, muito obrigado por esse dia. Obrigado vocês, Conrado, pela visita, pela poder compartilhar um pouco das ideias com vocês. E eu tenho certeza que você impactou positivamente quem está em casa nos assistindo. Eu gostaria de finalizar o programa com uma frase de inspiração sua para eles. Legal. Acho que trazendo aqui algo que é desde o começo de carreira que a gente conversou até agora, que sempre me norteou muito desde que eu conheci, é uma frase que eu não me recordo do autor, que é mais ou menos assim: e por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Então eu gosto muito dessa frase porque transforma no nosso dia a dia desafios grandes. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. E muito obrigado a você que está em casa, que acompanhou sua entrevista maravilhosa na Índico Soft com o Fabrício Martins. Esse é o Conta Pra Gente no Alpha Channel e nosso convidado especial é você sempre, porque no Conta Pra Gente é só vitórias.